Bom, pessoal, vamos dar início aqui agora ao curso do Eatorial, um curso de análise com IA, utilizando o notebook LM e produzindo um infográfico. Caso a gente vai prestar esse curso presencialmente na UFPB no dia 31 de julho e tem como público-alvo os alunos da UFPB. O curso vai passar pelos dados, utilizar os dados do projeto, o Eatorial, né, que é o projeto de extensão onde a gente participa, e vai utilizar as ferramentas Google Colab, o Gemini integrado ao Google Colab e o Notebook LM. Com o resultado dessa análise, um relatório com um infográfico. Iniciando, aqui temos um pouco um contexto, contextualização da atividade que vamos fazer. O curso está dividido em 7 etapas, onde está disponibilizado aqui no nosso sistema e está disponível com esse guia, onde você pode rever depois e seguir esse guia que temos para fazer ou alterar, ajustar alguma coisa ou rever. Ele está dividido em etapas e temos também esse checklist para que podemos acompanhar o desenvolvimento, né, do curso do infográfico da análise em si. Aqui a gente vai passar um pouco pelos dados disponíveis que estão no nosso sistema. Temos aqui dados de mortalidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, as projeções, previsões de expectativa e nossa API também, que vai ser a principal ferramenta que a gente vai puxar os dados, né, de forma simples. Aí, na nossa API, temos aqui os dados de mortalidade, as projeções, as métricas de erro e os dados das Nações Unidas, que tem lá diversos países, diversos anos, onde você pode utilizar de forma simples com a nossa API. E nesse primeiro momento a gente quer ter um objetivo, né, de tirar alguns insights, definir um caminho para a produção do nosso infográfico. Então aqui no nosso primeiro checkpoint definir o escopo do infográfico, onde temos aqui já algumas sugestões. Temos já alguns anos de projeções aqui que a gente produziu, que a gente tem, que é 2020 a 2070. Anos observados, que são os dados originais de mortalidade, que é de 2000 a 2023. E os modelos de projeção, VGE, ARIMA, com ETS, combinado, Lee-Carter e Lee-Miller, entre diversas outras, sexo, faixa etárias, de 0 a 90 mais, e abrange o Brasil como um todo, Brasil, as grandes regiões e unidades federativas. Seguindo, vamos para a etapa 1, escolher os dados, né, lá no nosso sistema, e a partir daí extrair uma pergunta simples para que possa ser o direcionamento do nosso infográfico. Aqui a gente tem alguns exemplos, algumas sugestões que vocês podem escolher ou possam também ter ideias a partir dessas sugestões. E no decorrer do, do guia aqui a gente também vai sugerir algumas coisas. Seguindo, a gente vai primeiramente importar os dados no Colab. É dividido entre a opção A e a opção B, que são as formas de importar esses dados. A opção A sugere a nossa API, que você não vai precisar baixar nenhum tipo de dado nem nada. E a opção B é baixar exatamente os dados e importar diretamente no Colab. Então, utilizando a nossa API, você vai ter que gerar um token que vai chegar no seu e-mail de forma simples e gratuita.
e utilizar esse token para fazer as requisições, né, para obter os dados. Então, aqui temos a página de solicitação do token para simplificar. Preenche o nome completo, o e-mail que vai chegar ao token e preenche o resto das informações. E só clicar em gerar token de acesso que chegará no seu e-mail. Com isso, a gente pega essa, esse bloco de código, cria um novo notebook e nesse notebook a gente vai colar aquele bloco de código e rodar. Ao rodar, ele vai solicitar o token, né, da API que a gente recebeu no e-mail. Simplesmente cola aqui e roda. Dá um Enter, que ele vai continuar. Bom, após rodar, temos aqui algumas informações já. Local, faixa etária, sexo. No caso aqui temos os dados de mortalidade, os dados originais, que vão dos anos 2000, o início aqui, até 2023. E a informação da tábua de mortalidade, todo o resto. Onde você pode ter várias ideias e algumas perguntas sobre o que temos aqui. Bom, com os dados já coletados, né, e postos no nosso Colab, a gente segue para a próxima etapa, onde vai ser já produzir uma análise inicial com o Gemini integrado no Google Colab. Aqui a gente tem algumas interatividades, onde você pode escolher entre Brasil, regiões e unidades federativas específicas. Aqui eu vou pegar regiões e um prompt já sugerido por a gente aqui, onde você pode alterar também, caso queira, ler e ver o que está pedindo e caso seja da sua vontade, né, pode alterar para melhorar para o seu escopo de pesquisa. A gente vai simplesmente colocar aqui e esperar a resposta dele. Bom, ele sugeriu aqui para a gente diversas coisas. Vamos analisar no começo. Primeiro ele deu aqui uma representação de colunas do data frame, no caso dados de mortalidade, foi o principal, os dados originais. Ele traz aqui uma explicação de cada coluna, detalhando tudo, depois 2 e 3, que são os passos que a gente pediu no prompt. Fazendo perguntas de análise para infográficos e colunas relevantes. Aí aqui ele propõe 5 perguntas que vão de acordo com o nosso data frame, né, que a gente carregou. E a partir dessas perguntas você pode escolher ou a partir delas ter ideia para outras perguntas. Continuando aqui, ele já sugeriu algum código para a gente ter extrair algumas informações diretamente do data frame e uma visualização simples com a biblioteca que eu solicitei lá. Aqui a gente pode ver um gráfico da esperança de vida ao nascer por regiões, estados e sexo em 2023, que é o último ano dos dados originais que temos, no caso o ano base para a gente, e uma comparação da esperança de vida ao nascer por sexo, também em 2023. Aqui ele já propôs alguns gráficos bem interessantes, né? Que é esse da esperança de vida ao nascer e a comparação da esperança de vida ao nascer entre o sexo feminino e masculino. A gente pode observar aqui já alguma coisa que o sexo feminino tem uma esperança de vida maior. E com isso, a partir dessas informações já extraídas, a gente pode dar seguimento, indo para o próximo prompt, que é um aprofundamento de uma pergunta específica. Aí, temos aqui o prompt. Caso você queira alterar a pergunta, é só você selecionar aqui, apagar essa pergunta que temos aqui e alterar.
Ou se você não tem uma ideia do que de algo, você tem aqui algumas sugestões entre dividido em gênero, idade, as projeções e modelos, que são os modelos de projeções que a gente utiliza. Eu vou pegar aqui como exemplo as projeções, mortalidade de 2050, e vou colar no Gemini. Ele já retornou para a gente aqui. Vamos lá no início. Aceitar e executar tudo. E fez aqui uma análise das projeções atuariais para a mortalidade em 2050. Dividiu entre as etapas, né? Inspeção da data frame projeções. Ele fez uma inspeção inicial aqui. Analisou as colunas, a quantidade de dados nas colunas, os anos disponíveis, que vai na coluna de projeções, definição de filtros e preparação dos dados. Bom, isso aqui é a parte interessante e importante para ele seguir com o escopo da pergunta, né? Ver aqui com dados observados, Brasil 2023, 2050 e Brasil 2050. Aí ele produziu aqui um dado frame de comparação e uma comparação ordenada. Cálculo de diferença absoluta e percentual. Ele deu erro. Possivelmente ele está processando aqui essa parte de erro, onde ele vai ajustar, né? Ele leu que ele errou e possivelmente vai ajustar. Um ponto muito positivo da inteligência artificial integrada, porque ela mesma viu o que ela errou e logicamente ela vai ajustar conforme o erro. Ela vai diretamente no ponto de erro. Aí vamos esperar aqui um pouco até ela processar e prosseguir. Bom, ela sugeriu aqui uma correção. Vamos tentar executar. Viu que ela nos propôs. Continua com o erro. Ela ainda está processando. Aguardar até que ela conclua, né, esse processamento e corrija essa parte que deu erro. Bom, agora acabou o processamento. Ela está processando ainda. Bom, agora ela terminou o processamento. Dividiu aqui uma inspeção inicial dos dados, data frame de projeções. Ela fez toda uma análise do data frame, definição de filtros e preparação dos dados, fixamente naquela pergunta que a gente sugeriu para ela, e a partir disso ela criar os filtros necessários para que possa extrair os dados que vão ser relevantes. Cálculo de diferença absoluta percentual, já fazendo a análise em si, uma tabela resumo de análise com diversos dados e por fim um gráfico simples, utilizando o Matplotlib, comparando exatamente todos o que a gente pediu, né? Dividido entre sexo e o ano 2023 e 2050. Então a gente aqui pode observar uma comparação. A taxa central de mortalidade está em escala log. Aqui temos a esperança de vida a nascer por sexo no Brasil 2023 versus 2050. Uma evolução significativa, né? E uma interpretação dos resultados. Ele explicando, interpretando cada resultado que obteve a partir dos dados. E por fim, a limitação da análise. Ele vai estruturar aqui, falando toda a limitação que obteve no decorrer da análise que foi produzida por ele. Pronto. Finalizando essa etapa, indo para a próxima parte,
a gente vai chegar na parte de produzir o relatório com insights, né, para poder partir para a produção do infográfico em si. E aqui a gente recomenda essa estrutura, que é uma estrutura testada e que deu certo para a gente e que é uma recomendação, né? Não precisa ser seguida, pode ser utilizada outra estrutura, mas essa estrutura ela foi testada e consolidada por nós. A gente copia esse prompt, vem no Colab e coloca para o Gemini e espera ele processar para produzir o relatório. Bom, após o processamento, ele produziu aqui o relatório, a gente aceita. É sempre crucial a gente fazer uma análise antes de seguir, né, para a próxima etapa. De extrema importância também para ter certeza dos fatos, do que ele propôs para a gente, né? Porque como é uma inteligência artificial, nem sempre ela pode estar correta, pode cometer erros. Como ele mesmo explica aqui, o Gemini pode cometer erros. Então, sempre é bom fazer uma revisão e auditar, né? Olhar diretamente nos dados para ver se realmente acontece o que ele está nos propondo aqui no relatório. Bom, ele trouxe aqui um relatório bem completo, dividido em algumas partes, né? Como podemos ver, a gente vai pegar, simplesmente copiar tudo e vamos fazer uso da próxima ferramenta, que é o Notebook LM. Vamos criar um novo notebook e nessa parte aqui temos um botão de texto copiado. A gente vai utilizar ele. A gente também pode utilizar a outra opção, que seria baixar esse relatório. Mas como copiar e colar é bem mais fácil, mais simples, eu vou utilizar essa opção aqui nesse caso. Bom, importado lá no Notebook LM, a gente segue para o próximo passo, onde é a etapa 5, né? Baixar o relatório e subir no notebook. Que no caso foi a etapa que não vai ser necessário por a gente ter copiado e colado lá já no Notebook LM diretamente. E como etapa 6, a gente vai já iniciar no processo de gerar o infográfico em si no Notebook LM. Aqui já temos o prompt de sugestão, onde ele vai propor 3 alternativas de narrativa visual e explicar qual delas é a mais forte. A gente está induzindo a IA a nos propor uma narrativa visual que seja forte e que vá melhorar a visualização do nosso infográfico, né? Então a gente coloca aqui, espera a sugestão dele, a resposta que ele vai nos propor, onde já temos aqui 3 sugestões e ele já vai gerar um infográfico. Tá, gente? Enquanto ele vai gerando, a gente vai partindo para o próximo passo, né? Para fazer a revisão desse infográfico que foi produzido. E, como etapa final, a gente vai refinar o infográfico. No caso, a partir desse prompt, a gente vai produzir um infográfico com mais detalhe visual, com mais informação, que vai propor algo mais informativo para o público em si. Então, a gente espera que ele gerar esse infográfico e parte para a última etapa. Ele produziu aqui um infográfico, vamos visualizar.
carregado. Bom, ele nos propôs aqui um infográfico básico, onde a gente pode detalhar mais esse infográfico. Já ficou bem interessante, mas a gente ainda pode melhorar a visualização desse infográfico. A gente vê, né, a última etapa, no caso, desse infográfico, a gente pega o prompt, vê no notebook LM, clica nessa setinha aqui para a direita, no ícone de infográfico, seleciona o idioma, no caso, português, Brasil, paisagem, detalhado, a fonte que a gente colou aqui e cola o nosso prompt aqui. E simplesmente clica em gerar. Então, com isso ele carrega e inicia a geração do infográfico. Aguarde um instante que ele vai gerar o infográfico para a gente. Bom, após ele ter gerado e feito o infográfico, ele vai aparecer aqui ao lado. E somente a gente clicar, ele vai carregar e a gente pode observar um infográfico mais informativo e detalhado, com informações que vieram a partir da nossa fonte que a gente extraiu dos dados lá no início e passou por uma primeira análise até chegar nesse resultado, que podemos ver que é bem interessante e tem bastante informação que pode influenciar e disseminar conhecimento. E bom, com isso a gente finaliza o infográfico com o uso do Colab, o Notebook LM e os dados do nosso projeto de extensão. E